Chuvas causaram estragos em vários pontos da cidade. Ruas alagadas, transtornos para motoristas. Muitas famílias tiveram que deixar as casas que foram invadidas pela lama. No túnel do Sacavém, muro de um condomínio não resistiu, desabou e atingiu residências. Neste fim de semana, choveu a metade do previsto para todo o mês de maio. Moradores reclamam da cobrança de imposto no contrato dos apartamentos do residencial Nova Terra, em São José de Ribamar, pelo programa Minha Casa Minha Vida. E veja também, parquímetros que fazem a medição do tempo de estacionamento no centro da cidade estão quebrados. Mesmo assim, flanelinhas cobram o valor como se os equipamentos estivessem funcionando. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. E o fim de semana foi de muita chuva em São Luís, que causou estragos em vários pontos da cidade. O muro de um condomínio localizado no túnel do Sacavém caiu e trouxe danos para as casas que ficam próximas. Muitas famílias perderam os móveis e eletrodomésticos e tiveram que deixar as casas. O risco agora é de novos desabamentos. A chuva causou prejuízos em bairros nobres de São Luís e também na periferia da cidade. Na Rua Azulões, no Renascença, este carro, que era conduzido por uma médica, teve prejuízo total depois que a condutora tentou passar pela rua que estava alagada. Na mesma rua, nesta loja de trajes de casamento, a força da água invadiu a loja. Muitas peças ficaram sujas de lama e o estabelecimento ficou completamente alagado. O muro desta concessionária de veículos na curva do 90, no bairro do Vinhais, desabou com a força da água da chuva. Uma parte da grade foi arrastada pela água para o outro lado da rua. Nos bairros periféricos de São Luís, algumas famílias tiveram que abandonar as casas. 6 casas localizadas na Estrada da Vitória, no túnel do Sacavém, foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros. O muro do condomínio Arco Verde, feito pela construtora Escudo, é apontado pelos moradores como o principal causador dos prejuízos. Este pedreiro estava na casa com a mulher quando percebeu que o muro do condomínio ia desabar. Ele perdeu eletrodomésticos e, por pouco, não perdeu a vida. Acordei para comprar uns pães na padaria e deixei minha esposa aqui. Quando eu levanto, ela levanta para passar o café. Aí fui comprar os pães. Quando eu fui tomar café na cozinha, e ela ficou dormindo. Foi de novo dormir. Aí eu vi que era muita água. Eu digo, rapaz, eu vou esse me levantar, eu vou lá no quintal para ver o que está acontecendo. Mas tudo isso assim do canal. Fui lá quando ele estava assim no quintal, no muro, assim, ó. Deu um chuveiro. Aí eu digo, assim, rapaz, esse muro vai cair. Eu vi logo o barro, tal, tudo coisa. Eu digo, sai que vai cair, vai cair. E ela querendo tirar a roupa, documento, não, esquece isso. Bora sair todo mundo. Foi que ela foi saindo, então quando deu a bicho, pá, desmoronou tudo. Tá entendendo como vocês estão vendo aí. Por quê? É uma responsabilidade muito grande dessas construtoras, tá entendendo? Que botam as pessoas para fazer esse tipo de serviço mal feito, uma porcaria. Tá entendendo que você é da palavra? Tá entendendo? Isso aí bota a vida das pessoas em risco. Se eu não tivesse aqui acordado, minha esposa estava morta. O eletricista James Monroy também teve a casa invadida pela lama depois que o muro do condomínio desabou. A lama alcançou a altura de 50 centímetros em todos os cômodos da residência. O prejuízo a gente não fez uma avaliação, mas tudo a gente perdeu. Moramos há muito tempo aqui, há mais de 20 anos. E a construtora Escudo, quando fez esse condomínio, eles não olharam pelos moradores aqui de baixo. O Corpo de Bombeiros orientou as famílias a abandonarem as casas. O muro do condomínio, o muro de arrimo, ele não suportou a enxurrada, o peso desse material todo veio abaixo e, consequentemente, atingiu as residências que ficam aqui no fundo do terreno. A orientação é que, como eles já viram que algumas casas foram danificadas, o ideal é que eles abandonem, que eles saiam dessas casas para que não coloquem suas vidas em risco. No condomínio Arco Verde, que foi inaugurado há 5 anos e abriga 192 famílias, os moradores contam que várias reuniões foram feitas para alertar a construtora sobre o problema, mas nada foi resolvido. A conversa foi feita da seguinte forma: moradores que já conheciam a situação do terreno em que foi construído o nosso prédio, foi informado a eles que teria esse risco, né?
simplesmente disseram que quem projetou o prédio sabia o que estava fazendo e que não corria risco de acontecer nada de tanta gravidade. E agora a gente está vendo aí o nosso sonho sendo desmoronado por conta de pessoas que não tiveram o devido respeito com quem paga condomínio e também a sua moradia, né? Este bloco de apartamentos fica próximo ao muro que desabou. Várias rachaduras causadas no terreno do condomínio preocupam os moradores. A proximidade do buraco está próximo ao condomínio, ao apartamento aqui. E isso não é de agora, já moro aqui há 5 anos, e há 5 anos essa vazão aqui, esse lado aqui, enche d'água. Justamente onde aconteceu esse acidente aqui. A vazão é pouca, creio que deve ter quebrado o buraco, já foi acionado o caixa, já foi acionado o pessoal do condomínio, administrador, e até hoje nunca resolveu. Hoje aconteceu essa tragédia aí, graças a Deus que não foi uma tragédia, porque a casa aqui da senhora quebrou toda. E a gente está nessa aí agora, sem saber o que fazer, se vai ser interditado ou não vai. E aí o prejuízo fica para quem? Para a gente, que está aqui esse tempo todo. A estimativa de chuvas para maio era de 420 milímetros. E segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, neste fim de semana, choveu a metade do que estava prevista para todo o mês de maio. E em nota, a construtora Escudo informou que o desmoronamento de parte do muro do condomínio Arco Verde ocorreu por conta da construção de moradias de forma irregular no entorno do prédio. A construtora ainda informou que notificou a administração do condomínio, bem como a Caixa Econômica Federal, para que as providências adequadas fossem tomadas. E a situação se repetiu na Vila Embratel. Vários moradores tiveram as casas invadidas pela água. A reclamação da comunidade é que as famílias já deveriam ter sido removidas e incluídas em programas de habitação. As chuvas de sábado para domingo causaram prejuízos aos moradores que moram em áreas de risco do bairro. Muitos tiveram que retirar todos os móveis de dentro das casas. Ontem, devido a essa chuva aí, foi aqui na nossa área, que foi uma área mesmo crítica. Chegou a levar, derrubar barreiras. Inclusive, os moradores chegaram a levantar sua geladeira, televisão, sofá, e alguns já jogaram fora. E até hoje, a gente espera esse projeto aí dessa bacia do Bacanga. Todos nós já chegamos a ter palestra sobre esse projeto da Bacia do Bacanga, e até hoje a gente espera, já faz uns 2 anos já que a gente espera, e a gente aqui na luta. De acordo com este morador, a situação do local é rotineira. Sempre que chove, a água invade as casas. A situação se repete pelo menos há 10 anos e, segundo ele, o problema já deveria ter sido resolvido, já que a prefeitura se comprometeu de retirar todas as famílias que vivem nestas áreas. Mas até agora as autoridades competentes não deram parecer para nós. Diz que iam fazer um conjunto, isso ali no Residencial Paraíso está sendo feito, mas o que a gente está sabendo é que não é para nós. Então a gente está numa situação aqui, num beco sem saída. A adutora do sistema Italuís rompeu no fim da tarde de ontem, no quilômetro 38 do Campo de Perizes. Uma equipe da CAEMA, responsável pelo abastecimento de água no estado, está fazendo a manutenção da adutora. O abastecimento deve ser normalizado em até 72 horas. A adutora rompeu por volta das 6 da manhã deste domingo no quilômetro 38, no Campo de Perizes. Até o meio-dia, a água permanecia vazando do cano da adutora. Nenhuma equipe da CAEMA esteve no local pela manhã para resolver o vazamento. Segundo a CAEMA, 100 bairros de São Luís vão ficar com abastecimento suspenso nas próximas 72 horas. O rompimento da adutora causou um grande engarrafamento na BR-135 na volta do feriado de Páscoa. Até sábado, 17 acidentes haviam sido registrados nas estradas federais do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal vai divulgar hoje à tarde o balanço da operação de Páscoa realizada nas rodovias do estado. E as fortes chuvas devem continuar nesta segunda-feira. Ao longo do dia, estão previstas chuvas isoladas e algumas trovoadas, de acordo com fontes do Climatempo. A seguir, mesmo inativos, flanelinhas fazem cobrança dos parquímetros no centro da capital.
Moradores que foram contemplados com apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em São José de Ribamar reclamam da cobrança do pagamento do imposto de transição de bens e imóveis. O programa do governo federal não cobra este imposto. Outra situação que causa apreensão nos sorteados é que algumas casas foram invadidas. Na área externa da Associação da Caixa, muita reclamação. A posse das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida do município de São José de Ribamar ainda gera dúvidas em quem se inscreveu e foi contemplado no programa do governo federal. Eu acho que é a informação que não está sendo passada assim, direto para a gente, entendeu? A gente está indo atrás de algum vizinho, alguém que fala assim para a gente. A dúvida é porque eles ligaram para mim ontem falando que era para mim vir assinar o contrato. Quando eu chego aqui, aí diz que não pode assinar o contrato porque minha casa está invadida, né? Na área interna, dezenas de pessoas se organizavam para assinar os contratos de aquisição das casas. Algumas delas já foram até invadidas, o que preocupa a população. Esta balconista, que sonha há 5 anos com a realização do sonho da casa própria e foi contemplada há 2 meses no programa, teme em não poder concretizar o desejo. Se a gente não correr atrás, eles vão ficar lá empossados, quer dizer, a gente que tem direito à nossa casa, não podemos ficar lá dentro, só os pessoal que estão invadindo a nossa casa. O medo é comum entre a maioria das pessoas que adquiriu os imóveis. A minha casa lá que eu tenho lá não está invadida, eu que estou dentro dela, que eu sou a dona, né? Eu mesmo entrei, que era para isso mesmo, para ninguém invadir. Preveniu, né? Me preveni antes. Aí agora eu estou assinando um contrato que é para mim ficar com os documentos em mãos. E outra dúvida que incomoda é a exigência do pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, para a assinatura do contrato. O prefeito de Ribamar disse que liberou, outro disse que não liberou. Está em dúvida isso aí, porque 1.250, minha irmã, é muito dinheiro, né? Já que a casa é minha casa, minha vida, não estou vendo nada disso. É um absurdo, porque se a casa é minha vida, é para pagar só a taxa, a mensalidade, né, a taxa mensal, então isso aí é um absurdo, não era para estar acontecendo isso, né? Só para você ver que só lá em Ribamar que está acontecendo isso, em outro município não. As unidades possuem área privativa de aproximadamente 40 metros quadrados. Cada unidade tem orçamento estimado em R$ 37 mil, com prestações mínimas de R$ 50 mensais durante 10 anos. As casas são remanescentes do residencial Nova Terra e destinadas às famílias com renda de até 3 salários mínimos que foram construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. R$ 26 milhões foram investidos no empreendimento. A assinatura dos contratos vai ser feita até o próximo dia 5 na Associação da Caixa, no bairro Calhau, em São Luís. O projeto dos estacionamentos rotativos começou a funcionar no centro da cidade há 3 anos. Equipamentos que medem o tempo em que os carros ficam estacionados foram instalados. Mas hoje, muitos não estão funcionando e os guardadores que trabalham na região cobram um valor sem utilizar os equipamentos. O estacionamento rotativo começou a funcionar em 2010 na Rua do Sol e na Rua da Paz, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. O motorista pagava R$1 por 1 hora de estacionamento. O tempo máximo era de 2 horas. O projeto envolvendo a SMTT e a empresa Rotativo foi ampliado e parquímetros foram instalados em várias ruas do centro. Pelo projeto, 32 ruas receberiam equipamento. Os parquímetros seriam manuseados por 120 guardadores de veículos, cadastrados no Sindicato de Lavadores, Manobristas e Guardadores de Automóveis de São Luís. O centro da capital iria oferecer 1.028 vagas supervisionadas pela empresa Rotativo. A realidade hoje é que alguns parquímetros das ruas do centro não funcionam. Mesmo quando funcionam, é comum os guardadores efetuarem a cobrança aos motoristas sem operar os equipamentos. Nesse caso, o município está sendo lesado. Essa situação é uma desorganização do poder público, porque adotam os flanelinhas na prefeitura, mas não fiscalizam, no meu entender. E esses parquímetros que estão aí, é mesmo que tem, além do mais, tem muito mais pessoas que não são credenciadas do que os próprios credenciados. Muita esperteza, eu acho que deveria ter alguém da prefeitura aqui, todo fardado, né, se identificasse aí corretamente, mas os flanelinhas não. E às vezes a pessoa paga tanto para a prefeitura como para o flanelinha.
Este guardador está identificado pela camisa que usa, como cadastrado pela prefeitura. Não é o caso de muitos outros guardadores. Ele conta como os fiscais da prefeitura recolhem o dinheiro do parquímetro. Tem a arrecadação deles, vem cobrar. Quando é 5 horas, vem fazer a cobrança, os rotativos, os fiscais, Todo dia, é de segunda a sexta-feira. Como é essa divisão? Vamos supor, essa área ali que é maior, que pega 8 carros, todo dia é R$20. Essa daqui... Que os fiscais pegam? Que pega, todo dia. De segunda a sexta, só não sábado. Tem um valor fixo? Fixo. E aqui, como é essa área que é pequena, que eu fico aqui, é só 6 carros, Isso independente do quanto foi arrecadado durante o dia? Durante o dia. Os R$20, isso daí já é certo para eles. Ele diz que desconhece parquímetros que não estejam funcionando no centro. Porque aqui tudo funciona, né? Rua de Santana, Rua da Paz, geralmente no Mercado Central não. Não funciona. Mesmo assim os guardadores lá cobram? Cobram. Só que não é registrado? Não é registrado. Então o dinheiro vai direto para o bolso do guardador, não vai nada para o município? Não vai não, com certeza. O vereador José Joaquim apresentou um requerimento que já foi aprovado na Câmara Municipal de São Luís. Ele solicita à Prefeitura e à SMTT que retirem as antigas placas de estacionamento rotativo e os parquímetros com defeito, até que a situação seja regularizada. Olha, nós pedimos uma retirada dos parquímetros que não estão funcionando, tá certo? E um reestudo de toda a área, isto é, uma redefinição de todo o território atingido pelos parquímetros para que seja ditado regras e que estas regras venham ser cumpridas. Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou que o estacionamento rotativo de São Luís ainda está em funcionamento em algumas ruas do centro da cidade. O atual contrato firmado com a empresa prestadora do serviço de estacionamento rotativo da capital está sob análise jurídica e que se posicionará sobre a questão assim que for totalmente concluído o parecer jurídico. No próximo bloco, Praça João Lisboa sofre pelo descaso. Quem passa pela Praça João Lisboa ou trabalha por lá tem uma reclamação constante: o abandono do local. A área no centro da cidade já foi uma rodoviária há mais de 5 décadas. Hoje, a estrutura está comprometida e pouco do que lembra uma capital dos anos 50 ainda existe. Lugar histórico que já foi ponto de embarque e desembarque de passageiros no centro da capital na década de 50. De encontro de artistas e intelectuais maranhenses, hoje está assim, entregue ao descaso e o abandono. O piso está cheio de buracos e as pedras espalhadas ao longo do Largo do Carmo. Os bancos de madeira estão quebrados ou completamente destruídos. Tem que ser revisto que a nossa cidade é uma cidade histórica e tem que ser preservada, conservada. São José de Ribamar trabalha na Praça João Lisboa há mais de 40 anos e lamenta a situação de abandono. Isso aqui é o coração da cidade, tá desse jeito, minha amiga. E a gente não pode dizer nada, tem que ficar calado. E a gente tem que passar por essa. Sempre foi assim? Não, isso aqui era coisa bonita. Mas agora está acabado. Este outro homem conta que frequenta o local desde os 10 anos de idade e que sente vergonha do descaso com a Praça João Lisboa. Isso aqui é coisa dentro de criança, isso aqui é praça. Isso aqui já foi bonito. E hoje, o senhor olha nesse estado, o que o senhor acha? Uma vergonha pra gente. O abrigo da João Lisboa, com mais de 60 anos de existência e que hoje atrai dezenas de pessoas no horário das refeições, também sofre com a ação do tempo e a falta de uma reestruturação. Quem trabalha aqui reclama que há anos os 10 boxes não recebem obras de manutenção. Alguém já falava que está jogando as ratos e baratas. Acho que nem rato e barata está vindo mais, que estão com vergonha, não tem coragem de vir, porque está tudo quebrado, não tem onde eles ficar. O que está faltando, acho que é boa vontade dos governantes para fazer alguma coisa, porque pedido a gente já fez muito. É boa vontade que não tem.
Sobre a falta de manutenção dos abrigos da Praça João Lisboa, a Fundação de Patrimônio Histórico disse que tem um projeto de revitalização para o centro histórico com investimento de 138 milhões de reais, mas não divulgou o prazo para o início das obras. Assista as reportagens de hoje do Guará News no site da TV Guará, tvguará.com. Outras notícias no Maranhão Acontece com Daniela Bandeira já está em novo horário, às 6:45 da noite. E eu volto amanhã, ao meio-dia. Uma ótima tarde para você.